noite a todos, boa noite. Gente, que alegria, que presente de Deus essa oportunidade de vir trazer esse testemunho, porque hoje é uma palestra um pouquinho diferente, é um testemunho. Até Coimbra, aqui em Portugal. Eu me chamo Shirley Venâncio, eu sou escritora, palestrante, brasileira, moro em Florianópolis, Santa Catarina, no Brasil. E eu costumo brincar que eu assinei a minha carteira de trabalho com a espiritualidade há 3 anos. Por quê? Desde que eu recebi uma mensagem de um espírito me dizendo que contavam comigo para levar esse testemunho ao maior número de pessoas, ao maior número de centros espíritas, a minha vida se transformou. Eu disse, sim, podem contar comigo, eu vou levar. Só que eu não imaginava que eu iria viver na estrada, que eu iria viver fora de casa e que a minha vida seria ainda mais feliz, porque através desse trabalho que eu assinei a carteira de trabalho, eu passei a conhecer casas espíritas de todo o Brasil e do mundo, pessoas incríveis que me acolhem em suas casas, os trabalhadores. E é isso. O que é um testemunho? É algo que a gente viveu para contar. Então, um pouquinho diferente de uma palestra baseada num livro, num estudo, um testemunho é uma vivência de alguém. A minha palestra, ela costuma levar 1 hora. Então, hoje, eu vou fazer numa velocidade 2,5, para tentar falar o máximo possível, mas depois vocês podem assistir por vídeos, entrevistas, palestras no YouTube, com o meu nome, que tem a palestra completa de vários centros espíritas lá. Ela costuma ser dividida em 2 partes, sobre a cura da ansiedade e sobre confiança na espiritualidade. A cura da ansiedade, eu vou editar, vai ser mais curtinha, mas eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui tem ansiedade ou conhece alguém que tem ansiedade? Levanta a mão. Pode ser os 2 braços. Essa pergunta eu costumo fazer no início da palestra para a gente ter um pouco de noção do quanto que essa doença está sendo normalizada. Ah, é normal ter ansiedade, com tanta modernidade, com tanto problema, como que a gente não vai ser ansioso? Nós estamos normalizando uma situação que pode nos levar a males muito piores. E por que eu falo sobre isso? Porque eu tinha ansiedade no nível muito alto, fazia tratamento psiquiátrico por longos anos da minha vida, tomava diversas medicações, e eu não ouvia falar dos sintomas, eu não ouvia falar sobre como procurar ajuda, eu não sabia que eu precisava buscar atendimento psicológico, médico, e eu fui achando normal aquele caos mental em que eu passei a viver. E a ansiedade, ela é uma doença que, se a gente não olhar, se a gente não der atenção, ela pode se transformar em outras doenças, como foi o meu caso. Depressão, síndrome de burnout, bulimia, anorexia, síndrome do pânico. E uma das coisas que são números bem dolorosos da gente falar, mas o maior número de pessoas que tira suas vidas é por não saber lidar com as suas emoções, os seus sentimentos através da ansiedade. Então, a gente precisa falar sobre isso. E aí, um monte de gente aqui levantou a mão, né? O que sente alguém que tem ansiedade? Vocês conseguem me dizer? Vamos ver se os portugueses são participativos também. Pensamento acelerado, suor nas mãos, taquicardia. A gente sente uma vontade imensa de comer, porque parece que vai dar um alívio, né? Insônia, distúrbios alimentares, gastrite. São diversos os sintomas do nosso corpo físico. Cada ser humano reage de uma forma. Quando eu decidi me curar da ansiedade em 2021, eu fui buscar informações do que era ansiedade, o que se trata. E quando eu entendi o que era, eu vi que tinha cura. Meus irmãos, a ansiedade, 90%, eu estou falando um número baseado na minha experiência, né? Ela é de fundo emocional. Então, se a gente olhar para as nossas emoções, a gente consegue se libertar do nosso estado caótico. E como eu falei que é um testemunho, eu vou contar uma mini história aqui para vocês, bem breve, para que a gente possa ter noção da importância de olhar para a questão emocional. Vocês já devem ter ouvido falar de Joana de Ângeles,
né, que é a mentora de Divaldo Franco. Na série psicológica de Joana de Ângeles, diversos livros, ela traz claramente que a ansiedade ela é gerada pelo medo, pelas preocupações. E o que acontece? Nós temos muito receio, nós seres humanos, receio de falar dos nossos sentimentos, de falar das nossas emoções. A gente não quer se expressar, porque parece que a gente vai ser fraco, parece que a gente vai se expor demais. Eu já fazia tratamento psiquiátrico. Estou falando muito rápido, gente, que eu estou na velocidade 2,5, né? Eu já fazia tratamento psiquiátrico, já tomava remédio. A psiquiatra me disse, Shirley, você não melhora nunca. A gente vai ter que partir para um último estágio. Você vai fazer terapia. Até então, eu não fazia terapia e não tinha ideia do que se tratava. Mesmo sendo uma pessoa esclarecida, uma pessoa que trabalhava num cargo elevado, mas eu nunca tinha feito terapia. E eu falei, terapia? Eu vou pagar para alguém me ouvir? Era esse o meu conceito. Hoje, curada muito através da terapia, eu sei que a terapia é um instrumento para que a gente possa se ouvir. Porque muitos dos nossos medos, traumas, eles estão lá no nosso inconsciente, lá na nossa primeira infância, na nossa segunda infância. Mas, como eu vinha dizendo, a história que eu vou contar para vocês terem ideia do quanto olhar para os sentimentos, para as emoções, impacta na nossa saúde. Numa sessão de terapia, eu já estava fazendo há uns 3 meses terapia semanal. A terapeuta me pergunta assim, a psicóloga, me fale da sua avó. Eu falei, minha avó já faleceu. Como que ela era? Ela foi perguntando da minha avó. E eu fui lembrando, fui voltando, né, à infância. Minha avó era muito amorosa, Dona Júlia e tal. E ela fez uma pergunta que foi o gatilho para eu entender o porquê de tanta ansiedade. Qual foi a cena mais marcante que você viveu com a sua avó? E eu nunca tinha parado para pensar. Eu tinha 38 anos nessa época. Não precisa fazer conta para saber a idade que eu tenho agora. Daí eu falei assim, qual foi a cena mais emocionante, impactante? E eu lembrei, só que eu não sabia que eu lembrava. Eu estava no quintal da casa da minha avó, eu tinha 5, 6 aninhos de idade, quando a minha avó me diz assim, minha filha, a gente precisa conversar, porque tu já é uma mocinha, já está na hora de você saber algo muito sério. A sua mãe, ela tem uma doença muito grave. Ela sofre dos nervos. Lá se falava assim antigamente. Minha mãe tinha esquizofrenia. E ela não pode se incomodar. Então, a avó vai te dizer o que você precisa fazer para ajudar a avó. Você não pode chorar na frente dela. Se você se machucar, a sua mãe não pode ver. Se você brigar com um amiguinho na escola, tiver qualquer problema, você não pode se expressar. Por quê? Se ela se incomodar, ela vai amarrada numa camisa de força, numa ambulância, e vai ficar no hospital muito tempo longe de você. Como que essa criança, que cresceu dos 5 aos 38, engolindo choro, engolindo sentimentos, não se expressando para nada, iria se tornar um adulto saudável? Nesse dia, caiu uma ficha, e eu não sabia daquilo. Eu falei, nossa, então é por isso que eu sou assim? Porque eu sempre cuidei de todo mundo e nunca dei atenção para o meu sentimento. E eu falei para a terapeuta nessa sessão, então eu posso chorar? Ela, sim, você pode chorar. Nesse dia, eu chorei o choro da minha vida inteira. E nas outras sessões, eu fui me libertando de vários outros traumas que eu não sabia que estavam em mim. E um deles é que a minha avó falou o seguinte também, você tem que fazer de tudo para evitar ficar doente, porque se você ficar doente, sua mãe vai ficar muito preocupada e vai para o hospital amarrada numa camisa de força. Tem pessoas que falam assim, nossa, que pecado, né? Por que a tua avó foi te falar tudo isso? A única intenção da Dona Júlia era que a filha não passasse mais por essa cena, que a netinha não visse essa cena e que ela, como mãe, não passasse mais por essa cena também. E o que aconteceu? Com 10 anos de idade, lembrei numa outra sessão de terapia já, a gente foi tratando os traumas, né? Com 10 anos de idade, eu estava com muita pneumonia no hospital. Coincidência do destino, eu cresci uma criança muito doente. Eu estava queimando em febre, muito mal, não conseguia respirar, e vi a minha mãe caminhando para me visitar. E essa criança pensou assim, meu Deus, a minha mãe vai me ver assim, vai ficar doente, e a culpa é minha. Com essa fala, eu venho trazer um assunto muito sério aqui para a gente. Nós temos várias doenças, desafios no dia a dia.
Mas a gente não tem ideia do quanto as toxinas emocionais que a gente carrega dentro da gente nos adoecem. E adoecem a nossa alma, o nosso corpo. Jesus Cristo, no Evangelho, nos diz o caminho da plenitude. Qual é? O amor, a paz, a caridade, o perdão. Para a gente viver em paz e bem. E a gente vive com raiva, ódio, culpa, rancor, ressentimento. Como que seremos pessoas saudáveis? Faz sentido? E aí o que acontece? Eu tenho raiva do meu pai, eu não perdoo. Eu tenho ódio da minha mãe, eu não perdoo. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo para si próprio. A gente não tem ideia. Deixa eu olhar para o relógio. A boa notícia é que essa criança se curou, se libertou de tudo isso. E eu trouxe essa pequena história porque, certamente, a gente viveu algo na nossa infância, algo que a gente assistiu com os nossos pais, na escola, no namoro, no trabalho, qualquer coisa que a gente tem receio de falar sobre isso. E para ajudar todos vocês, independente de onde esse vídeo chegar, há 1 ano atrás, a espiritualidade agiu de forma incrível e a gente criou um projeto de terapia social que atende pessoas de todo o mundo de forma online que não têm condição de pagar o valor integral de uma terapia. Então, se vocês têm necessidade de procurar ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, ou conhecem alguém, a gente conversa depois da palestra ali para eu passar o contato para vocês. E as terapias vêm ajudando pessoas que já não tinham mais luz na vida, que já tentaram suicídio algumas vezes, pessoas que estavam desacreditadas e vão se libertando. Porque falar cura. Essa é a primeira parte. Teria assunto para mais 1 hora, 2 sobre isso, mas não faltará oportunidade. E a segunda parte é sobre confiança em Deus e na espiritualidade. E aí eu adoro fazer pergunta, né? Quem aqui confia 100% na espiritualidade? Levanta a mão. 100zão, assim, por cento. Bom, olha, 2 braços. Por que eu faço essa pergunta? Até 4 anos atrás, eu não era espírita, não acreditava em vida após a morte. O que essa menina está fazendo ali na frente falando, então, né? E eu vivi experiências que mudaram tudo e que transformaram a minha vida. As pessoas falam assim, nossa, mas tu é espírita só 4 anos, como é que tu tem conhecimento para ir na frente falar e viajar o mundo todo? Quando a gente fala isso, a gente se esquece de que somos espíritos, que temos diversas outras vidas, diversas outras experiências. E uma das informações que veio ao meu encontro é que essa é a minha 3ª encarnação falando de espiritismo. O que aconteceu há 4 anos atrás? Eu ainda doente, com ansiedade, tomando remédio, recebo uma mensagem de um espírito, através de uma outra pessoa, que veio me dizer que eu iria me curar da ansiedade e escrever um livro. E eu falei, um livro? Não vou escrever. Não sou boa de português, nunca fui de gramática, de ler. Como é que eu vou escrever um livro? Calma, já está tudo certo e organizado. Você escolheu tudo isso antes de vir para cá, só que você não lembra. E o seu livro ele vai alcançar o mundo todo. Eu falei, o mundo todo? Mas como? E você vai falar no livro sobre a sua cura da ansiedade e vai falar sobre espiritismo e sobre espiritualidade. E eu falei para esse espírito, mas eu nem sei o que é isso tudo, como é que eu vou escrever um livro? Você vai viver para contar. E ele finaliza me dizendo que a minha mãe não estava bem, que estava sofrendo no plano espiritual. Gente, minha mãe havia falecido há 9 anos. Para mim, na minha crença católica, minha mãe estava no céu descansando em paz. Não imaginei que ela estivesse viva. E eu falei, minha mãe está viva? Posso ajudar de alguma forma se ela está viva? Não entendia nada sobre codificação da doutrina espírita, ainda nada. Sim, você vai conversar com ela em oração e ela vai te ouvir. O que eu não imaginava é que no dia seguinte eu iria viver o dia mais marcante da minha vida. Vou precisar resumir a história, não vou contar detalhes. Em março de 2021, em oração no meu quarto, conversando com a minha mãe em oração, eu recebo a visita dela e a gente conversou por quase 4 horas. Foi um encontro que transformou a minha vida aqui, tanto que estou aqui falando sobre a vida após a matéria.
e transformou a vida dela no plano espiritual, pois ela se sentiu liberta, ela se sentia culpada pela minha doença devido a toda a esquizofrenia dela. Esse dia, ele se tornou o capítulo mais lindo da minha vida e do livro que eu jurei que eu não ia escrever, que é o livro 1, e do livro 2, que jurei mais ainda que não teria continuidade, né? A partir desse dia, eu comecei a estudar a doutrina de Allan Kardec, estudar espiritismo, não sabia da minha mediunidade, comecei a conversar com uma mentora do plano espiritual, que é um espírito que me orienta, que a gente tem essa missão juntas. Passei por situações muito desafiadoras, pois eu precisei abrir mão de toda a minha carreira, eu escolhi abrir mão de toda a minha carreira, abrir mão de uma segurança financeira, abrir mão de uma carteira de trabalho com férias, 13º, um salário que eu viajava o mundo todo, que eu tinha melhor roupa, melhor perfume, porque eu aceitei esse compromisso de falar sobre o espiritismo, de falar sobre a cura da ansiedade, sobre saúde emocional no Brasil e no mundo todo. Quando eu recebi uma mensagem, detalhe, por que eu amo tanto Portugal? Porque esse livro 1 eu escrevi quando eu morava aqui. Eu vim fazer um mestrado em Ciência das Religiões aqui, e ele foi todo criado e escrito aqui. E voltei a morar no Brasil, onde lancei na Bienal do Livro de São Paulo. O que aconteceu? Voltei para o Brasil com a minha fé, com a minha mochila cheia de livros, sem dinheiro, porque eu não tinha como continuar, e eu recebo uma mensagem da espiritualidade que eu precisava exercitar minha humildade. E eu falei, como assim? Porque eu falei para a minha mentora, eu preciso de dinheiro para seguir com os livros, eu acho que eu vou voltar a trabalhar em loja, vou lançar um curso. Não, você não pode trabalhar em horário fixo, porque você vai viajar muito. E eu falei, viajar para onde? Olha, a gente não sabe de nada mesmo, né? A gente fica duvidando. Você vai viajar muito. Eu falei, eu vou lançar um curso. Não. A partir de hoje, você precisa exercitar a humildade que você acha que tem e que você ainda não tem. Porque na sua missão espírita, você vai precisar saber o que é humildade para poder ajudar as pessoas, e você não sabe. Eu falei, tá, mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou ter dinheiro para o livro, para comer, para pagar aluguel? Porque aqui na Terra paga aluguel, né? Esse espírito me disse que, a partir de hoje, você vai pedir e aceitar a ajuda das pessoas para tudo. Eu falei, para tudo o quê? Para comer, para morar, para se vestir, para viajar, para tudo. Nesse momento, eu tinha uma escolha. É o livre-arbítrio. Ou eu ficava confortável, eu voltava a trabalhar e ter meu salário, ou eu assumia essa missão. Eu assumi essa missão. Desde o dia que eu assumi essa missão, eu tenho que falar para vocês uma frase que eu venho falando em redes sociais, em todos os lugares. Que Deus, Ele realiza verdadeiros milagres em corações dispostos. Pois começaram a fazer situações na minha vida, milagres atrás de milagres. Quando eu não tinha dinheiro para comer, para pagar um aluguel, um senhor aparece, compra um livro e me dá um troco de R$1.000. Da onde que alguém te dá um troco de R$1.000 que pagou meu aluguel? Eu, Shirley, sinceramente, preferia ter o meu salário fixo na minha conta e não precisar disso. Mas eu disse que eu não ia desistir. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque a gente está vendo aqui várias cadeiras vazias, né? E muitas vezes, mesmo sendo espírita, a gente esquece que não estamos sós. Tem uma situação lá em Florianópolis, um senhor, em 1930, foi dar uma palestra lá na Palhoça. E só tinha uma pessoa na plateia. Ele pediu assim, tem como tirar uma foto, que eu quero ter o registro desse dia, um dia em que eu dei uma palestra para uma pessoa só. Tiraram a foto, e na época era revelado os filmes, né? Quando foram revelar o filme, sentado, apareceu a imagem de vários espíritos parentes dos trabalhadores da casa. E por que eu estou falando isso? Porque a gente fica a todo momento assim, Deus, eu conto contigo para que dê certo o financiamento da minha casa. Maria, eu conto contigo para que a minha filha passe no vestibular. A gente fica pedindo as coisas lá em cima. Só que a gente esquece que eles contam com a gente. Eles contam. Há 20 séculos atrás, era Jesus Cristo que caminhava evangelizando. Era ele que falava do amor, da caridade, do perdão. Era ele que plantava e semeava o amor de Deus. Hoje, na modernidade, 2025, quem é que vai fazer isso?
somos nós somos os discípulos da vida moderna. E eu venho assumindo uma postura que eu acho importante a gente adquirir essa consciência e responsabilidade. Nós precisamos levar isso aos jovens. Então, eu tenho usado redes sociais como TikTok, Instagram, fazendo vídeos, tudo o que eu não faria normalmente, que não é muito meu habitual. Mas por quê? A gente, para esse mundo de regeneração acontecer, que a gente tanto quer, a gente precisa que a mentalidade dos que virão possam também seguir como a gente. E hoje, essa jovem senhora me apresentando a casa, quando eu entrei no mercado social, eu me emocionei muito ali dentro. Muito, porque isso é amor na prática. Isso é caridade na prática. E o que acontece? A gente fala muito em ser espírita, que é praticar o amor e a caridade. E o que é o amor? Amar quem nos ama é fácil. Amar quem nos julga, quem nos faz mal, quem me critica nas redes sociais dizendo que eu sou charlatã, que eu estou mentindo, que eu não vi espírito da minha mãe, nada. Eu amo essa pessoa, porque eu perdoo, porque ela não sabe o que ela está falando. Então, amar é a gente exercitar aquilo com a dificuldade. Né? E o que é caridade? Caridade, normalmente, a gente liga muito a entregar um pão, a entregar um dinheiro, a comida, claro, precisamos e as pessoas precisam disso. Mas a nossa caridade também é no dia a dia, numa escuta, ouvindo com atenção quem precisa. Quando a gente vê alguém em situação de rua, a gente cumprimentar e conversar com aquela pessoa com a mesma atenção que a gente conversa com alguém que está bem vestido. Então, a gente precisa trazer isso para a vida no dia a dia. Né? Porque a gente lê o Evangelho, a gente faz as práticas espíritas no centro espírita, mas o que Jesus quer da gente é que a gente viva o Evangelho, que a gente pratique o Evangelho. Eu estou falando isso, mas é um desafio diário para mim, porque somos seres humanos. Mas se a gente não tiver isso como meta, é como se a gente não tivesse aproveitado essa oportunidade por aqui. Como diz uma amiga minha, eu quero voltar para lá mudando de fase. Né? Então, que a gente possa melhorar ao máximo. E, para finalizar, eu gostaria de comentar essa parte final para vocês aqui, que há 40 já faz 50. Uns 50 dias atrás, a minha mentora me disse assim, esse espírito, Shirley, e aí entramos na parte sobre confiar na espiritualidade. Nós precisamos que você escreva o próximo livro. E eu nem sabia que teria próximo livro. Eu falei, que próximo livro? A continuação do primeiro. Eu falei, continuação, e o que eu vou escrever nele? Você vai falar o que aconteceu nos 3 últimos anos, que testemunharam o quanto que a fé humana e a fé divina realizam milagres. Você vai falar sobre Jesus Cristo, sobre o amor de Deus, e você vai falar sobre citações da codificação. E eu nem sonhava que eu ia escrever um livro tão mais elaborado como esse. Só tem um detalhe, nós precisamos desse livro em 40 dias. Aí eu falo que eu saí do comércio para não trabalhar com meta, eu recebo metas celestiais, né? Nós precisamos desse livro em 40 dias e precisamos dele traduzido em francês. A esse momento, eu não tinha dinheiro para imprimir livro, dinheiro para viajar para qualquer lugar do mundo, quanto menos para traduzir para o francês. Mas, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, fala sobre a fé divina e a fé humana. E aí, meus irmãos, está claro ali, a gente é que não entendeu ainda, que o ser humano, o homem, ele nasce, todos nós nascemos, com uma capacidade inerente de realização de qualquer projeto que seja para o bem. E o que é a fé divina? É você confiar que você não está só, que tem uma força maior, que tem a espiritualidade, que tem uma equipe trabalhando. Olha o que ela me disse. Nós precisamos que você termine. Ou seja, tem gente lá em cima que está precisando do meu trabalho por aqui. É confiar que essa força maior vai nos ajudar, vai colocar no caminho, vai providenciar. E o que é unir a fé divina com a fé humana? É acreditar em cada passo que eu dou. É acreditar que, sim, eles precisam de mim, então eu vou conseguir, eu vou encontrar meios. É usar a nossa capacidade de inteligência, de criatividade, de movimento, de coragem, que todos nós temos. A minha fé divina
e a minha fé humana realizaram um livro em 40 dias, com a impressão de 600 livros, que eu não tinha dinheiro. Fui convidada para lançar esse livro que eu nem sabia que eu ia escrever na Feira do Livro de Lisboa, sábado passado. Depois de amanhã, vou palestrar com um livro em francês, que eu não tinha dinheiro para traduzir. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a espiritualidade, ela age e trabalha de forma intensa. Para esse centro espírita acontecer, existe toda uma equipe trabalhando. E por mais que a gente saiba, a gente é espírita, a gente estuda, a gente esquece disso. O que eu quero pedir para vocês? Que vocês saiam daqui hoje com algumas mensagens. A primeira: normal é viver em paz, não podemos normalizar a ansiedade, a gente nasceu para viver em paz. E quando a gente busca ajuda profissional, de um psicólogo, de um médico, a gente não está sendo fraco. É um ato de coragem, é muita coragem a gente pedir ajuda. Por quê? Quando eu estou bem com a minha saúde mental e emocional, eu consigo ser uma boa mãe, um bom filho, um bom profissional. E, ao contrário, a gente acha que ser vulnerável é vergonhoso. Que a gente possa sair daqui estimulado a cuidar da nossa saúde mental e emocional, porque de nada adianta a gente ter boa alimentação, a gente fazer academia, a gente dormir bem e a gente não cuidar do nosso corpo espiritual, do nosso corpo emocional, do nosso corpo mental. Pois somos seres integrais, já diz Joana de Ângeles, né? Um detalhe que eu vou precisar compartilhar com vocês, é a primeira vez que eu falo em público sobre isso. Quando eu estava terminando o livro, eu falei assim, quem que eu gostaria que fizesse o prefácio desse livro, né? Eu falei, Shirley, não coloca limitação material. Quem que você gostaria? Eu sou muito fã de Regiane Alves, que é a atriz que interpretou Joana de Ângeles no cinema, no filme de Divaldo Franco, que foi assistido por 500 mil de pessoas. Eu falei, a Regiane Alves. Eu falei, não, estou maluca, será que ela vai aceitar? Ela é muito famosa, né? Mandei uma mensagem. O prefácio foi assinado por Regiane Alves. Por que eu quis ela? Porque eu sou apaixonada por esse espírito. Joana de Ângeles é uma fonte de inspiração maravilhosa, se vocês ainda não conhecem. E ter a Regiane como prefácio é a representação de alguém muito importante, que fez o filme representando a mentora de Divaldo Franco, que tem um lugar tão especial nessa casa, né? Sobre a espiritualidade, que a gente tenha consciência de que vir para o centro espírita só quando a gente está mal é só um tratamento paliativo. O ideal é que a gente não procure um centro espírita só para tomar um passe, ou quando a gente está mal, precisando de ajuda. Se a gente procurou dessa forma, mas assim que a gente fica bem, que a gente possa criar um vínculo, que a gente possa, é óbvio que se sentirem no coração, mas que vocês possam entender que o interessante é a gente se manter em equilíbrio, com a energia elevada, né, com a saúde emocional elevada, que a gente possa participar de um processo para não precisar de novo de ajuda. Eu agradeço a todos vocês. Eu gostaria de falar muito mais com calma sobre todos os assuntos, mas meu tempo acabou. Após a palestra, eu estarei ali, após o passe, né? Eu estarei ali com os meus livros, se vocês quiserem conhecer, ou um abraço, ou conversar, pegar o contato do projeto social e participar dessa jornada de fé. Gratidão imensa, uma boa noite.